Oi, pessoal querido. Estamos chegando para mais uma live. Aguardando vocês para a gente conversar sobre um tema que muita gente tem me pedido há algum tempo e é um tema bastante importante porque ele fala sobre algo de novo que é oculto, mas que muitas pessoas passam e passam de maneiras avassaladoras, muito difícil, que é o que? Eu falo muito do pessoal que tem mães narcisistas perversas, de parceiros narcisistas perversos, e quando eu falo perverso, tem muito a ver com o que passa nos bastidores, com essa busca enorme que os narcisistas têm de ficar correndo atrás de um personagem que eles julgam que eles são eles próprios. Então existe um fundo muito vazio, não preenchido, e a gente vai falar do preenchimento pelo afeto e que não foi devidamente preenchido numa época importante da vida e aconteceu alguma coisa importante, traumas, distanciamento afetivo, são muitas as variações sobre o porquê que as pessoas se dissociam nesse nível e acabam projetando no outro toda a falta e as crenças negativas que tem de si próprio no outro para poderem se dar bem, porque o que está escondidinho lá e que a própria pessoa não quer ver, ela acaba projetando no outro para manter uma imagem totalmente perfeita. Então imaginem vocês o quanto que tem de situação mal resolvida e que é como um dique que vai enchendo, chega uma hora que jorra no outro, porque é insuportável ficar com essas crenças negativas, com essa percepção distorcida sobre si mesmo o tempo todo, a vida inteira. Então ele vai sendo em ciclo. A pessoa despeja, então dá uma esvaziada, depois enche de novo. Despeja e enche de novo. Então o outro fica sendo o alvo ininterrupto desse despejamento de tudo que ficou mal parado e que a pessoa que também é uma vítima, que é o que nós chamamos de narcisista, ele não consegue, não suporta elaborar, não consegue ver em si próprio. E é muito interessante porque o que o narcisista não consegue ver em si próprio, ele projeta nas vítimas. São vítimas que estão imaginando que eles vão ter um conforto, um laço afetivo que de fato, de princípio, aparece como sendo que nos inícios das relações afetivas tem aquele love bombing, tem aquele momento de sedução bastante importante, ou mesmo quando são as mães, e no caso eu vou falar das mães porque vou falar das avós agora. As mães, elas teriam que ficar num lugar de conforto e de confiança absoluta dos filhos, porque é o modelo que esses filhos vão ter para o mundo. E essas mães falham de uma maneira muito terrível, porque os filhos acabam sendo, por mais que sejam extensões dela, mas são extensões de tudo o que é negativo, de tudo que mostra uma certa competição de brilho para essas mães. Então elas vão passar a vida inteira querendo mostrar que as suas próprias crias são menos do que elas. Então chega num nível de distorção de realidade em que as mães acabam competindo com as filhas quando elas arrumam namorados, quando elas vão para festas. Muitas mães abusam do poder de serem mães e boicotam totalmente a feminilidade das filhas com a autoridade que elas têm. Então não pode ir para festa, não pode usar maquiagem e todas o que poderia ser um elogio é usado em detrimento ao desenvolvimento do feminino dessas filhas ou da fase da conquista afetiva. E no processo de desenvolvimento dessas mães,
vou continuar nessa coisa de competitividade, porque se essas mães deixam essas filhas terem espaço de identidade, terem espaço para elas crescerem, o que acontece? Elas vão ter que se olhar no espelho e ver que elas estão envelhecendo. Então, enquanto elas deixarem essas filhas infantilizadas e a serviço da rainha-mãe, que no caso é ela que se elege e que vai fazer de todas as tiranias, de todas as crueldades possíveis e imagináveis para ficar nesse lugar de poder, então elas realmente vão fazer de tudo e de tudo e de tudo e de tudo para a vida inteira quebrarem a autoestima dessas filhas, que vão ficar sedentas de afeto, e que me lembra um filme antigo e extremamente atual do Steven Spielberg, que é Inteligência Artificial, que vem, não sei se vocês assistiram, que é de um nenenzinho robô, uma criancinha robô, e que ela é adotada por uma família e que eles ligam um chip nessa criancinha robô, por um motivo determinado, essa família adota essa criancinha robô, e nesse chip está a palavra que se traduz num sentimento que é eu amo a mamãe, eu amo a mamãe. Então eu preciso da minha mãe, eu amo a minha mãe. E os filhos parece que tem esse chip, então cortar esse chip, esse DNA de funcionamento, de atitude do filho para a mãe, é muito dolorido. Então, não que os filhos precisem romper com mães que são abusivas nesse nível, às vezes até precisa, mas não ficar vulnerável ao poder que essas mães têm sobre os filhos, e os filhos entenderem que muitas dessas mães que são adoecidas, elas vão ser pessoas que vão competir com essas filhas a vida inteira. E mesmo que essas filhas reclamem, que essas filhas despertem, essas mães vão virar história, nunca como boas narcisistas, elas nunca vão abrir mão do legado delas, do lugar delas, e elas vão falar que as filhas são loucas, que as filhas não sabem cuidar direito das próprias vidas e por aí vai. Agora imaginem vocês, quando essas filhas ainda não estão despertas, e na nossa atualidade elas têm filhos, elas casam, ou mesmo as que não casam têm filhos. O que será que vai acontecer com essa mãe que sempre coloca defeito nessa filha? Ou mesmo que a mãe, onde a filha até faz um bom casamento, um casamento bacana, e que a mãe respeita esse casamento dentro de todos os objetivos narcísicos dessa mãe, esse casamento vem muito a contento, né? Então, para o mundo externo ainda, essa filha está cumprindo um papel maravilhoso, e ela tem filhos, e ela ainda não está desperta. Duas coisas costumam ocorrer, e aí eu vou entrar num campo que é um campo muito delicado e muito difícil também de detectar, e que muitas dessas filhas acabam tendo depressão pós-parto, acabam tendo um sofrimento muito grande porque elas não estão despertas, e essas mães vão roubar e quebrar toda a possibilidade de maternagem dessas filhas. Então, claro que vão colocar infinitas inseguranças, porque quem sabe, quem tem segurança é a mãe, né? Então o modo que se dá leite não está bom, o modo que se amamenta não é legal, a postura não é boa, a comida que você faz não é boa. Então começa por aí a contaminação desse espaço de maternagem dos filhos. Só que as filhas, quando elas não estão despertas, elas vão achar que sim, olha, minha mãe tem razão, ou ficar tristes, porque uma das armas mais poderosas dessas mães é deixar essas filhas. Hoje eu estou especificamente falando de mães com filhas. Em outras lives, só para deixar claro, eu falo de filhos com mães, com pais. Cada vez que eu faço uma live, eu vou
derivando as infinitas possibilidades, infelizmente, desse adoecimento narcísico, em algumas lives ser prejudicial e em outras lives o quanto que as pessoas conseguem também despertarem e saírem dessas amarras. Aliás, em todas as lives eu dou essa possibilidade do despertamento, que sempre, sempre, sempre é possível. Por mais sofrimento que possa ter, por mais sofrimento que possa acontecer, sempre existe a possibilidade de despertar, de não ficar vulnerável a todo esse processo que ele já fica sendo transgeracional. Então, de mãe para filha, de filha para filha. Então, a gente vai fazer um recorte nessa live daqui no assunto das mães narcisistas, suas filhas e os netos. Quem serão esses netos dessas avós nesse momento, que são avós narcisistas, que passam por cima dessas mães e que elas sim, elas vão ser melhores mães dos próprios filhos, das próprias filhas. Então elas vão ser, em vez de avós, elas vão ser as mães substitutas. E não poucas vezes elas vão, infelizmente, falar mal das próprias mães para os netos, porque o intuito delas é elas terem o enaltecimento narcísico delas, então elas precisam ter adoração e devoção desses netos e continuam no alvo de ficar em detrimento a essas filhas, porque elas precisam ser magnânimas em cima das próprias filhas. Elas precisam ter o bastão da feminilidade com elas, elas não vão passar. Mas não pensem vocês que elas não vão fazer esse tipo de divisão entre os netos. Isso daí não passa. Então eles vão ter, se tiver mais de um neto, eles vão ter o neto predileto e vai ser muito predileto, mas elas vão ser as confessoras desses filhos substitutos. Então elas vão ser as pessoas que ajudam, e hoje em dia muitas mães precisam do auxílio das avós, e é muito importante ter essa hierarquia de conhecimento, de afetividade e de deixar o legado legado cultural, legado afetivo, as lembranças dos avós. As mães sabem disso, as mães querem que os filhos possam ter esse legado que muitas vezes faltou nelas e que a mãe, nesse momento, ela está pronta para oferecer toda a amabilidade, todo o carinho para esses netos que acabam de nascer. Então, é um momento onde essas mães precisam ficar muito espertas, e vou voltar a falar, muitas mães que eu atendo neste exato momento despertam para entenderem quem são as próprias mães, ou muitas vezes quem são as sogras, porque não é só a mãe da mãe que pode ser uma narcisista nata, a sogra também pode ser. Então, nesse momento, que é um momento que eu sempre falo que é um momento muito primitivo, assim, primitivo no sentido de ser um dos momentos, quando se tem um filho, é um dos momentos onde as pessoas estão mais sensíveis, porque elas revivem o próprio nascimento através de uma criança. Muitos que não tiveram cuidado suficiente querem suprir essa falta de cuidado, de conexão com os próprios filhos. É momento de ressignificação, é momento de reparação, é momento onde as pessoas, quando tiveram uma desconexão muito grande com a mãe, podem sim entrar em depressão. Então é um momento de muita, muita, muita fragilidade. E é um momento que precisa de paz e precisa desse pós-parto, ele se transformar num parto da própria pessoa, em uma ressignificação de pontos que ficaram mal parados ou que podem se engrandecerem mais ainda. Então, são nesses momentos delicados, extremamente delicados, que muitas vezes, infelizmente, essas mães narcisistas, elas vão com toda a fúria que elas têm, atravessando o lugar mais sensível dessas filhas para ocuparem o lugar delas próprias. E nesse momento, essas filhas que estão nesse processo que é de todas as mães,
elas vão ser novamente e pela 20ª, 50ª, milésima vez, porque é uma história de uma vida, elas vão ser literalmente atravessadas, invisibilizadas, porque elas se tornam invisíveis, porque se elas tentarem aparecer naturalmente como mães, elas vão ser detonadas, então é para paralisar o viver. E essas mães, que são as novas avós, elas vão ficar a serviço de tomar o lugar das próprias filhas em relação aos netos. O que pode repercutir isso na vida das pessoas? O que pode? Um chamado. Então agora a gente vai para o lado do resgate. Isso daqui pode ser um grande chamado para essas vítimas de mães abusadoras resgatarem de vez a própria identidade. Porque nesses sagrados momentos onde esses filhos nascem e onde que elas podem ficar mais despertas, elas podem recuperar e entenderem que sim, com toda a força que elas que são as mães dos próprios filhos e podem ter uma virada na vida delas. Mas muitas vezes isso não ocorre. E por que não ocorre? É aquilo que falei no início da live. Não ocorre pelo lugar frágil, pela necessidade de auxílio de maternagem, na maternidade, de auxílio para cuidar dos próprios filhos, né, nesse início de vida. Então, uma das dicas que eu dou fortemente para as minhas pacientes, para que passaram por esses momentos e ainda passam, porque essas mães, elas, quanto mais essas crianças vão crescendo, mais elas enlouquecem a ponto de querer literalmente roubar os filhos da própria filha. Então, que essas... e as sogras também. Então, essas mães que são super bem intencionadas, elas vão ser, aos olhos dessas sogras e dessas mães, as piores pessoas do mundo. Então, essa live aqui é um super alerta para as pessoas que têm filhos e que recebem muitas críticas e que percebem-se, quando estão do lado da mãe ou do lado da sogra, se percebem mais inadequadas, ou que ficam tristes, ou que ficam rivalizando com as sogras ou com as próprias mães, ou que acabam cedendo, entregando os próprios filhos, que elas têm um espaço totalmente sagrado, que é o da maternagem, e que vale a pena fazer um trabalho ou terapêutico ou por meio dessas lives e acordarem e ficarem despertas para esse movimento que acontece, aprenderem a dar limites claros, aprenderem a conversarem com os maridos, mostrarem, inclusive se for o caso, essa live, e mostrar que isso sim existe e não pouco, não é pouco. Eu tenho muitos exemplos de pacientes que as próprias filhas proíbem as mães de ter esse contato porque descobrem que essas mães estão atuando contra elas próprias, falando mal delas próprias para os netos, então falam mal das filhas para os netos, mostrando quanto que elas são melhores do que as próprias filhas, e que essas mães descobrem e que tentam afastar um pouco, falam assim, não, deixa que eu cuido, e começam a colocar limite, e esses limites não são respeitados de jeito nenhum. Inclusive existe um atravessamento do contato e por vários modos, então que essas mães possam se trabalhar e trabalhar de uma maneira bastante importante, com toda a clareza com os próprios filhos, colocando o espaço, se for o caso, entrar em processo terapêutico mesmo, para poder fazer a blindagem emocional que é tão necessária para que a identidade não só da filha como dos netos ela tenha um crescimento saudável. Porque imaginem vocês que esses filhos vão crescer com uma imagem negativa da mãe, porque a avó tanto fala que eles vão ser prejudicados num nível de duvidar se a mãe é legal mesmo. E como que a avó teve uma mãe tão negativa, e que tipo de pessoa é essa, que a avó é tão legal? Será que a avó é tão legal assim?
e a mãe é tão negativa, sendo que a mãe tem filhos, está casada, não que isso seja um mapa de sucesso, mas assim, ela tem um trabalho, ou cuida dos filhos, então o que faz essa avó ser melhor do que essa mãe e ser a pessoa que está certa dentro de uma cultura? O que é que está acontecendo? Então, a minha dica aqui para vocês é esclarecimento máximo para os filhos quando eles já estão maiores. Tá? Muitas vezes é sim necessário ter um afastamento para o núcleo familiar se desenvolver, seja ele como for, é necessário honrar e bancar esse afastamento. Lembrando que esse chip que eu falei de início lá do Steven Spielberg, né, que ele colocou ele inventou essa questão do chip e que tem super a ver esse chip, né? Ele traz para essas filhas de mães narcisistas nesse nível o olhar desse tipo de adoecimento, que elas são filhas desse tipo de adoecimento. Se elas puderem ter compaixão por essa mãe, ok, mas não por isso que elas deixem de se blindar para elas cuidarem e com bastante saúde emocional do território que elas têm, sem culpa nenhuma, porque é muito difícil quando é a mãe que ela vem com todo um encantamento dizendo que é afeto e ela sabe jogar muito bem com o processo de culpa. Então, que possam ter esse discernimento de poder colocar limites e trabalhar se a pessoa vai ter culpa ou não. Isso aqui que me escreveram aqui é verdade, é o tempo todo, isso não tem fim, né? E realmente elas fazem como se os outros nunca fazem nada direito, só elas fazem direito, a melhor comida é a delas, elas que sabem dar de mamar, elas que sabem dar de comer, elas que sabem pôr para dormir. Uma ajuda é bem-vinda, agora o modo como que é colocado é que precisa ter bastante discernimento para saber aonde que está certo, o que é que tem de difícil aí, né? Então, é muito delicado, é muito importante as filhas saberem que as mães são seres humanos e colocar elas fora do arquétipo que culturalmente essas mães são colocadas e ter uma visão de cima, porque como que está escrito aqui, olha, a minha mãe me colocou contra o meu marido. Sim, e essas mães têm inveja, inclusive, dos próprios maridos das filhas. Eu tenho, usando esses termos, não é só em relação aos netos que elas querem tomar posse, eu tenho várias histórias onde as filhas acabaram se separando de casamentos que as mães tinham todo o enaltecimento narcísico e faziam uso dessas aparências, e depois disso as mães acabou o casamento da mãe com os maridos das filhas, imagina isso daí, né? Então essas mães acabam retalhando essas filhas de uma maneira muito cruel, muito cruel. E essas mesmas filhas, elas quando casadas, elas se sentem totalmente usadas por essas mães, pelo tipo de tratamento diferenciado que acontece depois do casamento, na frente dos maridos, e a diferença que acontece nos bastidores. Então, é uma situação que ela vai afetando todos os tipos de relacionamentos íntimos que as vítimas podem ter, né? Então, uma coisa... É fato, Flávia, querida, que tem o instinto maternal, ele pode fortalecer sim, por isso mesmo que eu digo que são nessas horas que a maioria das mães acabam despertando, porque existe esse instinto maternal, existe essa percepção aguçada, porque a mãe vai feito uma leoa com os filhos, a própria mãe. Então, muitas das mães despertam e tem uma jornada bastante importante depois que tem os filhos, para saberem lidar com mães que são narcisistas e começam a perceber que tiveram essa mãe narcisista a vida inteira, mas ficam
fica muito mais claro depois que se tem filhos. Tem mães que têm brigas tão importantes, avós, né, com as filhas, e acham que as filhas tratam tão mal, e não é fato, não é verdade, e que elas usam de todo o poder que elas têm e fazem... Gente, vocês podem achar até que é invenção, mas não é, tá? Porque é tão forte isso daí, mas elas chegam a querer pedir e pedem a guarda das filhas, sim. Aqui tem um caso aqui que me falaram, mas realmente pedem a guarda dos filhos. Então, para vocês verem o nível de distorção de realidade, de perigo que existe e de cegueira e de violência que acontece. Essas mães que são narcisistas, elas são extremamente vingativas. E se elas têm a patologia muito adoecida, muito exacerbada, esse tipo de situação de pedir guarda de filhos, de arrumar argumento, de fazer aliança com os maridos e muitas vezes destruindo casamentos com os ex-maridos, isso não é tão incomum. Agora vocês vão me perguntar, mas elas têm força para fazer isso daí? Como que as pessoas caem no conto delas? Elas são muito boas no que elas fazem, gente. Elas são muito boas, muito boas. Então, existe esse adoecimento, existe a nota desse adoecimento, o controle e a submissão do outro. Elas sempre têm que ser melhor do que todos. E como eu disse no início da live, existe uma projeção maciça, negativa de aspectos delas e que é do feminino, né, delas, e elas passam transgeracionalmente. O que significa transgeracionalmente? Elas passam de geração para geração esse mau legado feminino, que é de uma querer pegar o lugar da outra, que a gente vai pensar até numa coisa que, graças ao céu, está ficando cada vez mais antiga, né? Que é esse machismo reverso, né? Que ele vai para a mulher e a mulher fica com a autoridade máxima em cima das próprias crias delas, e a autoridade que é um autoritarismo e que vai tirando, pouco a pouco, minando o poder dessas mães de terem cuidados com seus próprios, com as suas próprias filhas. Então, existe uma rivalização massiva, e essa rivalização ela é extremamente perigosa se a pessoa não está desperta, porque ela pode levar, infelizmente, eu tenho casos, a perda dos filhos, dos próprios filhos no sentido afetivo, e de desqualificação massiva da mãe para os filhos, sendo que as avós elas ficam sendo melhores mães dos netos do que a própria mãe. Então, o que se faz? Se faz uma blindagem emocional, se faz o afastamento dessas mães, e o principal é saber que isso de verdade é um adoecimento narcísico, é o adoecimento narcísico, e é um dos perigos muito fortes que esse adoecimento provoca, como devastador, devasta a vida das vítimas. Então, existem muitos casos que é necessário ter o afastamento, não tem outro jeito, não é fácil, mas também não é fácil continuar próxima de uma pessoa que tem esse adoecimento e que é irredutível, não muda. Então, a pessoa vai se achar sempre com a razão, e se tiver alguma reclamação sobre o funcionamento dessa mãe, sobre o que está acontecendo em relação aos filhos, sempre vão vir argumentos e mais argumentos em detrimento ao que está acontecendo. Então, quer dizer, os argumentos vão dizer sempre que a vítima, que no caso é a filha, ela está sendo ingrata e que ela não percebe a realidade das coisas, que ela pega no pé e que
ela faz tudo, vai se vitimizar como sempre e vai colocar uma culpa enorme na filha se ela não estiver desperta. Então é bom que, se alguém que está ouvindo essa live fique em dúvida, porque as mães têm a maestria de fazer o abuso de poder do lugar delas. Então se alguém de vocês está ouvindo essa live, tem dúvida se a mãe é assim ou não, essa live está despertando para um questionamento, puxa, será que é? A minha orientação é que vocês possam assistir as minhas outras lives, as lives que eu já fiz e que estão aí, que leiam meu livro Sequestradores de Almas, que leiam os meus artigos, os meus posts e tenham o próprio discernimento o mais rápido possível, porque a vida da gente é o nosso maior valor e os filhos também. Então eles têm que crescer da melhor maneira possível. Então que vocês possam, se tocou vocês, que vocês possam ter um discernimento saudável para saber com quem que vocês estão lidando e o que vocês podem fazer a respeito. Porque esse tipo de relacionamento, ele causa muitas dúvidas, muitas vezes ele é velado e faz da vida dessa mãe uma verdadeira tortura. Existe, muitas vezes essa mãe tem a capacidade de fazer uma aliança com o próprio genro em detrimento da filha e torna a vida da filha um inferno. Por quê? Porque elas são muito, muito, muito sedutoras, muito sedutoras. Então, não existe respeito nenhum, muitas vezes pelos pais, por nada. E isso daqui, eu estou falando das mães, né, que são narcisistas, mas às vezes você pode ser o bode expiatório da sua família e quando você tem um filho, a família inteira pode continuar a saga de maus tratos com você e evidenciando o tempo que vocês, todo que vocês não estão sendo boas mães. E eu quero que fique alerta, porque isso aqui não é nenhum incentivo à paranoia, não. Isso daqui é incentivo ao despertamento para se perceber aonde vocês estão, qual é o terreno que vocês estão e para quem está criando os filhos, que no caso forem vocês mesmos, que vocês possam ter bastante discernimento para ter a clareza do que pode estar acontecendo no campo de vocês. Então, se ter filhos é uma alegria, cuidar de filhos e que eles às vezes vão fazer birra, vão ter alguma questão, ok, isso faz parte da educação. Agora, prestar atenção exatamente no que as pessoas à sua volta podem estar contribuindo para denegrir a sua imagem como uma boa mãe, que é esse falso moralismo e que, como a Flávia está falando, que a avó deveria fazer terapia. Existe um amor óbvio, né, muito forte da avó pelos netos, mas eles são netos. As avós podem ajudar, podem estar próximas, mas assim, respeitando a autoridade dos pais, né? Cada um no seu quadrado, é isso que eu sempre falo, né? Então, aqui eu estou vendo aqui de algumas pessoas, né? Que obrigada pelos parabéns pelo dia. Então, aqui a gente vê situações aí de pessoas que devia morar em outro país, não tem solução. Então, o que eu tenho para falar é assim, mães adoecidas nesse nível, de verdade, vai ser muito, 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 muito difícil mudar. Elas nunca vão se dar por vencidas, elas vão estar sempre cobertas de razão, na razão delas, e elas sempre, o filme é sempre querer culpabilizar as filhas, e o filme vai ser sempre, sempre, sempre o mesmo. Então, aqui tem... obrigada, Terezinha, pelos parabéns, querida. Então,
uma das questões principais e fundamentais para a solução disso é você saber fazer com clareza o seu território. Aqui teve pessoas que me falaram que tem pessoas que querem sair, morar no exterior para ter uma vida mais tranquila. Eu já vi histórias, e eu não vou dourar a pílula aqui, né? De pessoas que mudaram de bairros, que ficaram distantes. Eu tenho algumas pacientes que saíram do contato. É muito triste isso acontecer, mas ainda assim a gente precisa ter um termômetro para medir o QI emocional das filhas que dão conta de fazer isso quando a situação é muito grave, porque o QI emocional, por mais estranho que seja falar isso, às vezes o QI emocional aumenta demais, porque sem o ambiente tóxico tem mais paz. E quem passa por isso sabe muito bem o que eu estou falando. Que esses ambientes tóxicos, onde existe sempre um clima de que estão se devendo alguma coisa, de que nunca está bom, que está sempre difícil, que você não é uma boa mãe, ou que os filhos têm que vir na casa da avó, porque a avó sim é que vai cuidar direito e que vai dizer, olha, eu que dou comida direito para vocês. Isso dentro de um espectro totalmente distorcido, não quando é fato e é verdade que a mãe tem um transtorno emocional. Eu não estou falando disso, estou falando de situações de adoecimento narcísico dessas avós. Então, essas avós não vão mudar e muitas vezes precisa-se tomar atitudes muito importantes para que a vida siga plena, com saúde emocional para os filhos mesmo, para os netos. Porque elas têm a capacidade, inclusive, realmente de acabar com o casamento das próprias filhas. Ou de acabar com o casamento porque elas vão agir contra. Tem inveja? Sim, tem inveja. Tem inveja de uma vida nova, diferente da dela? Sim, são seres humanos que têm. Mas são seres humanos que não se contêm com a própria vida, com o caminho que tiveram na vida e não suportam as filhas serem jovens, traçarem outros caminhos, e elas vão ser os piores agentes para detonar a vida das filhas. E vocês podem até falar que vocês não acreditam, que isso daqui é impossível de acontecer, mas quem passa por isso, e se alguém estiver vendo essa live que passou por isso, sabe o quanto que isso é verdade, o quanto que é necessário a gente passar esse tipo de informação para quem passa por isso, saber que de fato isso daí existe e que existe lugar. Por exemplo, eu sou psicóloga, eu trabalho com isso, e tem psicólogos que podem dar o acolhimento necessário para ter o fortalecimento também necessário para se sair bem de uma situação difícil como essa. É possível? Sim, é possível. A mãe vai mudar? Não, a mãe não vai mudar. Se você mudar, tua mãe muda? Não, não muda. Isso tem que falar com todas as letras, não vai mudar. Então não fique pensando naquele velho ditado, não, quando eu mudar ela vai mudar. Não vai mudar. Ela vai continuar a mesma, vai usar outros artifícios, outras artimanhas, ela vai ver que você mudou de conduta, ela vai mudar de conduta também e vai continuar assim infinitamente. Então, elas se hipervalorizam no lugar que elas têm de poder materno até que você sai desse jogo. E quando você sai desse jogo, a fórmula, sabe? Não tem assim, faz isso, faz aquilo, mas quando você efetivamente sair desse jogo, aí você vai saber, dentro da tua história pessoal, o que você vai ter para fazer, o que você vai ter para fazer na sua vida. E cada pessoa vai saber o que ela pode fazer na sua própria vida. E eu escrevi assim, parece que as filhas são bobas, né? Não sei quem que escreveu aqui, mas assim, não são bobas não, é que existe uma trama que é muito, muito, muito difícil. E é muito difícil, e é uma trama onde as mães vão envolvendo com uma sedução e um tipo de...
Eu acabei de escrever um artigo, se vocês quiserem ler, vai estar no Facebook, no Instagram, vou colocar, e tem também no meu site, no silviamalamude.com, que é sobre trapaça emocional, as narcisistas como trapaceiros emocionais. Então vocês vão ver que além do abuso da autoridade materna, elas fazem sim a trapaça emocional, elas mentem, elas se vingam, elas fazem atos de crueldade de maneira extremamente estratégicas. Então não pensem vocês que precisa, que a pessoa é boba, que não percebe a mãe. É difícil até com quem convive todos os dias e desperta sair dessa trama, principalmente as pessoas que estão atadas em laços tão próximos, né, que são laços de afeto mãe e filha, com o marido. Já não é simples fazer uma separação, mas é mais fácil do que quando é com mãe, né? Então, precisa ficar desperto, essas mães vão se vitimizar, essas mães vão falar com a família inteira, se for o caso, falando mal da própria filha, se por acaso essa filha despertar. Então precisa ficar bastante fortalecido, trabalhar esse fortalecimento, conhecer esse tipo de jogada que essas mães têm e como que vai ganhar o jogo é saindo do jogo. E quando você sair do jogo totalmente sabendo como ela funciona e se fortalecendo e se diferenciando, a sua máquina biológica, você vai saber que atitude tomar para você se proteger junto com seus filhos e a sua família. Se você tem um marido, junto com seu marido, se você tem outro tipo de parceria, junto com outro tipo de parceria. Se você é uma mãe que cria seus filhos sozinhos, você vai também entender e saber como que você vai escolher o melhor caminho para se proteger e proteger seus filhos de uma pessoa adoecida nesse nível e que efetivamente não vai mudar. Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, não esqueçam disso, não vai mudar, as suas atitudes não vão fazer a sua mãe mudar, ela vai mudar sim de estratégia, mas ela não vai mudar. Então, você vai mudar por você, não pela sua mãe. Você vai mudar para você ficar bem e para você se dar bem e para você cuidar dos seus filhos e da sua vida. Esse é o meu recado principal aqui. Tá bom, queridos? Então, vou deixar um super beijo para vocês, com bastante carinho, e que vocês possam ter a maestria de saberem cuidar, olha só, das próprias vidas, sem ficarem misturados com relacionamentos tóxicos, principalmente quando vem de parte da mãe. Então, mais uma vez um beijo para vocês e que cada um de vocês, de todos nós, possamos ter autonomia sobre existir com bastante liberdade, bastante alegria pelo agora que é sagrado que a gente tem. Um super beijo Flávia, saudades, Elô, deixa eu ver quem que tá, Heleninha, Bianca, beijo, Laís, Simone, Silvia, o que te levou a estudar mães narcisistas? Eu vou contar uma paciente que eu tive há mais de 20 anos atrás e que veio com uma história muito sofrida e ninguém falava sobre esse tema e eu fui buscar porque ela estava desesperada que ninguém acolhia ela e que ninguém entendia, até que eu vi que ela tinha muito fundamento na tristeza que ela estava passando no momento. Um beijo, Renata, minha amiga e irmã querida, Lúcia, Maria, um beijo. E a gente está chegando no final da nossa live, muito feliz de estar com vocês. Essa foi uma live surpresa, porque eu costumo fazer terça-feira às 9 horas da noite e essa terça-feira vai ter mais uma live repleta de novidades para vocês. Aqui a Fabiana está me pedindo para falar sobre irmãos. Eu já fiz uma live falando sobre irmãos, bem interessante, acho que vale a pena você procurar. E eu tenho artigos escritos sobre irmãos, mas posso falar de novo também.
tá? Mas busca essa live, que essa live está bem interessante. Obrigada pelos parabéns. E, gente, é um prazer estar com vocês passando esse conhecimento e ajudando a despertar e fortalecer o discernimento quando se está em famílias tóxicas e sabendo que existe vida além disso e que a porta está aberta quando vocês despertam. Rafaela, querida, Capote, um super beijo, linda. Marta, né? Nilci, um beijo para todos vocês, uma boa noite e terça-feira a gente vai estar junto de novo, tá bom? Super beijo e quanto mais despertos, melhor. Beijão.